louvor que a gente aprendeu hoje. E eu confesso para você, eu recebi esse louvor antes, dei uma escutada e eu falo, vocês cantaram melhor, viu? Ficou melhor do que vocês me mandaram, do cantor original. Parabéns. Que a igreja possa aprender esse novo cântico e a gente possa, de domingo a domingo, louvar o Senhor com todo o nosso coração. Meus amados, estamos encerrando o tema da série Amor que Valoriza. E nada melhor do que falar de criança. Pastor, hoje é domingo de Ramos, está falando de crianças. A gente já falou sobre domingo de Ramos, esse tempo litúrgico da igreja cristã que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, o rei que chega já no tempo final de cumprir o seu ministério. Mas nós já lembramos isso na nossa liturgia. Mas no nosso planejamento da igreja, a gente entendeu que nós precisamos dar um espaço maior para as crianças. Se nós queremos ter crianças na igreja, nós temos que estar preparados para crianças. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. A gente não tinha esse tempo de cuidado das crianças durante o culto. Nós temos já uma dinâmica para as crianças que trazem uma questão lúdica para elas, quando saem. Isso faz uma diferença no coração delas que só as mães imaginam, Como que a criança sai feliz aqui por passar dentro do túnel. Ela fica esperando o domingo para poder viver essa experiência. E todo quinto domingo, todo mês que tiver o quinto domingo, no quinto domingo nós vamos promover alguma coisa diferente para as crianças, alguma coisa lúdica. Hoje foi uma contação de história, sempre dessa forma simples, em que isso serve para as crianças ouvirem, mas também relembra os adultos da importância de acolher as crianças. E o amor que valoriza é esse amor que supera barreiras e que vai atrás do outro, independente de que ele seja uma criança ou um adulto. E nós estamos assistindo, eu e a Madá estamos assistindo uma série no Prime Video, que chama Consciência. E é muito legal essa série, é a terceira temporada, e essa temporada ela fala sobre consciência humana. E extraordinário, o tema da série, do episódio que a gente assistiu, a consciência humana ela só existe em função do outro. Essa é uma das dimensões e vertentes da consciência. Então são lá psicólogos, psicanalistas, filósofos, estudiosos, todos eles graduados e importantes nas suas universidades, trazendo uma visão do que é consciência humana. E lá eles deixam bem claro, a gente só tem consciência porque nós temos o outro. E quando a gente fala nessa série do amor que valoriza, é justamente a gente criar a consciência do outro, que o outro tem valor. Se a gente não considerar o outro, lá na série ele fala que o ser humano que não considera o outro ser humano, ele é menos ser humano do que deveria ser. Porque ele não pensa no outro, ele pensa em si mesmo. E esse é o grande desafio que nós vivemos no tempo moderno. Porque nesse tempo contemporâneo, nós estamos, vamos dizer assim, alcançados por um individualismo muito grande, onde a nossa visão de ser, de quem somos e do que precisamos e das nossas satisfações estão fragmentadas em nós mesmos. A gente olha para o nosso umbigo e esquece os outros. A gente desmerece outras pessoas, tratam pessoas como invisíveis, como pessoas que não fazem parte ou merecedoras da nossa atenção. E isso nos torna menos humanos. Lá, num episódio que nós vamos ler aqui, no texto de Marcos, capítulo 10, 13 a 16,
É um acontecimento muito importante que traz muito essa característica de que o mundo já vivia naquela época. E Jesus vem romper com essa visão que o mundo tem do individualismo e vamos dizer assim, da deficiência de humanidade, perdendo a consciência do outro. E aqui ele faz um exemplo, mostra de forma muito clara isso, quando se deixa de lado e se despreza as crianças. E talvez esse seja um desafio para a nossa igreja hoje. Uma igreja que por alguns anos ficou sem crianças, porque não haviam crianças, né? Os adolescentes cresceram e não tinham crianças novas, e nesse sentido a gente ficou com um vácuo. E quando a gente começa, então, a receber novamente crianças, talvez nós venhamos a viver situações difíceis, né, de incompreensão, porque perdemos o costume de acolher as crianças. Então eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Marcos 10, 13 a 16. É um texto muito conhecido, bastante conhecido, e que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar nessa noite. É sobre isso que vamos falar essa noite. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. É o próprio Deus falando conosco agora. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Deixa eu mudar a versão que eu estou acostumado aqui. Você vê o que é tecnologia, né? Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então tomou as crianças nos braços e, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Pode sentar, Pai. Senhor, a tua palavra é clara, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, Pai, testifique no nosso coração a tua mensagem. Que nada saia de humano, Senhor, para o coração da tua igreja, mas que o teu próprio Espírito, Senhor, venha revelar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito impactante esse simples acontecimento. E é interessante porque poucas coisas do que a gente pode tirar de um acontecimento tão simples e tão banal. Talvez se nós olhássemos para a nossa caminhada hoje, imagina o pastor aqui pregando, ministrando as crianças, os pais querendo trazer as crianças e os diáconos, os presbíteros da igreja, não levem lá na frente que vai atrapalhar o pastor. Se fosse o presidente do presbitério, esse poderia entrar e se chegar. E outras pessoas importantes, o grande dizimista da igreja, aquele pessoa importante, ele poderia se achegar. Mas quando a gente olha essa situação, é Jesus, a vida como ela é, no caminho dele, pregando, fazendo aquilo que ele fazia de cidade em cidade. As pessoas ouviam e vinham até ele e falavam: eu quero essa bênção, eu quero essa cura, eu quero essa transformação de vida. E eu imagino aquela montanha de gente querendo falar com Jesus e os discípulos segurando: não, vai você primeiro, você já pegou a senha, tem senha até às 5 horas da tarde, depois disso não tem mais senha. E vai fazendo todo aquele movimento para que pudesse Jesus ensinar, curar e abençoar a todos. E no meio disso tudo vinham as crianças. Tudo isso acontece num cenário muito importante, que se a gente olha só para isso, a gente talvez não perceba a dimensão. Imagina que
Jesus estava indo já para Jerusalém. E nesse momento, ele vem ensinando a todos aqueles com quem ele encontra, ele vem ensinando sobre o que é o reino de Deus e como devemos entrar no reino de Deus. É isso que de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, a caminho de Jerusalém, Jesus fala. Jesus falou sobre casamento e acolhimento. Depois ele vem e fala com o jovem rico depois desse acontecimento, e ele faz um contraste entre o casamento de quem pertence ao reino e de quem quer entrar nele. O jovem rico é aquele que fica triste e vai embora. Mas aqui, antes do que aconteceu com o jovem rico, Jesus mostra como que é a entrada no reino de Deus. E ele aproveita justamente as crianças para dar esse ensino aos adultos. E um dos ensinos que eu aprendo com esse acontecimento, só para lembrar, isso é um fato ocorrido. Isso não é uma parábola de Jesus. Às vezes fala, Jesus contou uma parábola. Não, isso é um fato. Jesus estava lá e esse fato foi relatado pelos evangelistas e isso ocorreu. Então a primeira coisa que eu aprendo com o que ocorreu, com esse fato, é que as crianças não são a igreja do futuro. Eu já ouvi muito, pastor, as crianças são a igreja do futuro. Na verdade, as crianças, elas são a igreja do presente. E precisam ser acolhidas, inseridas e ensinadas. Eu não posso dizer que aquela criança, ela vai ser da igreja no futuro. Não, ela já é igreja. Porque quem trouxe a igreja, trouxe ao Senhor Jesus. E não podemos criar nenhuma barreira. Nós precisamos sim incluí-las, aconselhá-las, ensiná-las e inseri-las na igreja. Esse é o nosso papel. A gente não pode escolher, só quando ela ficar mais velha. Ela nasceu, ela já faz parte da igreja. Traga ela para a igreja. Os pais sábios, tementes a Deus, o que eles fazem? Ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele não vai se desviar para o mal. Não vai se desviar do seu caminho. O pai que é tolo, ele deixa o seu filho seguir os rumos que o seu filho quer. Mas aquele pai que é temente a Deus e que ouviu que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, porque esse é o caminho que traz vida, esse pai cata na mão do filho e fala, tu vai. Mas eu não quero. Não faz mal. Você não está na idade de querer. Agora tu vai comigo. Mas é na força? Não. É no convencimento de mãe. Vamos. Por quê? Porque esse é o caminho. Pais tementes a Deus, vendo Jesus caminhar naquele momento, o que eles fizeram? Eu quero aquela bênção, passo a mão no meu filho. Senhor, eu quero que tu abençoe ele também. A bênção não é só sobre a minha vida. Eu quero que a tua bênção seja sobre a vida do meu filho. Eu quero que a cura não seja sobre a minha vida. Eu quero que a cura seja sobre a vida do meu filho. Então imagina no meio daquela multidão, não tinha Uber, não tinha ônibus. A pessoa tinha que andar no deserto, com pó, com tudo isso. Ele passava a mão no filho, ia lá no meio do tumulto, porque ele queria que o Senhor Jesus lhe pudesse a mão sobre os seus filhos. Esses são pais sábios, que querem aperfeiçoar e cuidar da vida dos seus filhos. Nosso grande desafio hoje é que muitos não querem. Esses a gente não tem o que fazer. A gente ora, pede a Deus para que ele tenha consciência de que a semente que ele está plantando, a forma com que ele está cuidando, é a forma com que seu filho vai reagir no futuro. Mas Deus cuida do meu filho. Eu sei que Deus cuida. Mas o Senhor fala também, cuide, regue, para que aquela semente dê fruto. Se aquela árvore, se aquela figueira
não está dando fruto, corta, poda ela. É um trabalho de um jardineiro. A gente não pode largar a mão para isso. Mas o grande problema é que os pais têm vontade, mas eles encontram barreira dentro da igreja. Encontram barreira para trazer os seus filhos. Imagina que os discípulos naquele lugar estavam impedindo as crianças. E o texto, ele é muito claro aqui, que vinham-se trazendo crianças. E os discípulos iam impedindo que elas chegassem. Eles eram uma verdadeira barreira na frente daquelas crianças, impedindo que aquelas crianças recebessem a bênção do Senhor Jesus. Barreiras impostas que impediam elas de serem acolhidas. E os discípulos achavam que estavam fazendo tudo certo. Muitos filtros são colocados diante das crianças nos dias de hoje. E é muito simples. Pastor, elas fazem muito barulho no templo. Não dá, porque as crianças gritam, porque a criança corre, porque a criança dança, porque a criança isso, porque a criança aquilo, porque a gente não tem um espaço apropriado para a criança. É um obstáculo. Nós estamos criando uma barreira para aquelas crianças que estão se achegando aos pés do Senhor Jesus. Nós não conseguimos nos organizar e compreender como cuidar das crianças. Não é impedindo a criança, mas é nos organizando para que a gente possa, para que elas sejam recebidas no colo de Jesus e sejam abençoadas por ela. Não temos material direcionado para elas. É muito difícil, a gente não tem uma estrutura que a gente é complicado, porque é uma criança mais nova, outra mais velha, porque a estrutura, porque a treliça, porque a dificuldade, então cria-se uma barreira. Tomara que não venha. Tomara que não venha mais crianças, porque a gente não vai ter onde colocar. Sendo que teria que ser o contrário. Tomara que essa igreja lote de crianças. Porque de tais é o reino dos céus. E uma outra coisa, ela não vem sozinha, o pai dela vem junto. E o pai dela precisa do Senhor Jesus também. E a gente olha e fala, a gente não, tá difícil, nós não sabemos cuidar. Não acolhemos crianças com especialidades, porque a gente não sabe lidar com crianças com especialidades. No mundo de hoje, nós vamos ver uma série de crianças, de pessoas que têm as suas especialidades. Vou dar um exemplo muito simples. Você fala assim, a gente nunca teve um surdo e mudo na igreja. Nunca veio até aqui? Lógico que não vai vir. A gente não fala em libras, libras, né? Como é que ele vai vir aqui se a gente põe essa barreira? Eu acho que tinha que ter alguém aqui, especialista em libras, e falando, enquanto vai ali nos órgãos onde tem acolhimento a essas pessoas, e fala, olha, você quer conhecer a Cristo? Na minha igreja a gente fala em libras. Ora, são barreiras que a gente vai colocando e vai impedindo as crianças e essas pessoas a se achegarem ao pé do Senhor. E as nossas justificativas lá, as justificativas dos apóstolos eram, dos discípulos eram, um mestre da lei não pode ser interrompido por qualquer pessoa. Entrava o mestre, o sacerdote judeu, olhavam para o mestre e ninguém pode atrapalhá-lo, a não ser alguém superior a ele. E a gente acaba vivendo uma situação de começar a criar filtros para aqueles que a gente acha que deve, aqueles que podem ser inseridos e aqueles que não podem ser inseridos. E a gente esquece que Jesus morreu em favor de todos. Jesus morreu em favor daquelas crianças. Não é a fé dela que salva elas. É o dom da graça de Jesus que vai sobre a vida delas. Como que eu vou impedir? Mas ela não tem ainda a capacidade de decisão. Não somos nós que temos que filtrar e perceber. O que nós temos que dizer e entender é que todos aqueles que vierem ao Senhor têm que ser acolhidos.
porque Ele está lá para acolher e para abençoar a todos. Essa foi a obra deles. Desta forma, aqueles que são simples como crianças não desprezam o dom da salvação. Jesus está trazendo muito claro no texto aqui: não impeçam, porque das crianças é o reino dos céus. A criança, sim, de fato, ela tem essa compreensão da graça, que não depende da manifestação dela de fé, é dom gratuito. Mas o mais importante, que é aquele que é como uma criança, ele também recebeu esse dom, mas ele deve receber como uma criança. Ele não deve desprezar esse dom imerecido que ele recebeu de forma orgulhosa, mas ele tem que aceitar com simplicidade, fraqueza e inocência. Aqueles que criam obstáculos trabalham contra o reino. Porém, nós somos chamados a ser agentes de inclusão, de acolhimento e de apoio àqueles que vêm até Jesus. Principalmente as nossas crianças. Talvez possa alguns pensar da falta da desorganização, do barulho. Amados, tenham paz. O Senhor cuida delas. O Senhor nos traz paz nesse meio. Nos traz sabedoria e condições para cuidar das crianças. Que a gente possa sempre receber todas as crianças. E aqueles também que são como crianças. Aqueles que estão chegando, que não são maduros na fé ainda. Que a gente possa acolhê-los da mesma forma. O verso 16 diz assim: então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Um gesto simples de cada um de nós: acolher e abençoar. O que Deus falou para Abrão? Sê tu uma bênção. A teologia da prosperidade e muitas igrejas dizem que ser tu uma bênção significa que você é o merecedor de todas as bênçãos. E que fala que aquele que aceita Jesus só recebe bênçãos o dia inteiro. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Quando ele diz para Abraão, sê tu uma bênção, através de ti, as famílias da terra serão abençoadas. Você será uma bênção na vida das pessoas que Deus colocar no seu caminho. Isso é ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Nós somos chamados, a exemplo de Cristo, e acolher e abençoar. E como que a gente faz isso? Como que a gente é uma bênção na vida dos outros? Nós temos falado aqui, falamos domingo passado, ontem nós falamos de forma muito clara, e eu queria registrar que foi impressionante a dinâmica que a gente fez com o celular aqui, com todos os jovens aqui, digitando as palavras, foi impressionante. O que nós estamos vendo que Jesus fez aqui e que nós somos chamados a imitá-lo? O primeiro passo, nós precisamos acolher as crianças e acolher aqueles que são como crianças, que chegam até Jesus com a condição de dependência, de necessidade. Não o orgulhoso que diz que eu não preciso de Cristo. A minha vida eu toco sozinha. Mas aquele que fala, eu preciso de um Deus que cuide de mim. Nós precisamos acolher. E acolher significa relacionamento. Significa estar junto com o outro. Quem acolhe primeiro se conectou com ele. Quem acolhe não deixa ele de lado, mas caminha junto. Às vezes, seu Paulinho deve ter falado isso muitas vezes. Eu acolhi um missionário na minha casa durante um tempo, um pastor que veio. Acolheu porque ele veio em viagem, ficou na sua casa
e depois seguir o caminho, mas você deu um acolhimento. E o acolhimento é justamente essa questão de você trazer para próximo, abraçar com empatia, com compaixão na sua caminhada. Se nós não acolhemos aqueles que estão caminhando de forma perdida no mundo ou sofrendo como ovelha perdida, se nós não acolhemos, eles continuam perdidos. O nosso papel como discípulos de Cristo é acolher. O Senhor Jesus deixou claro: não deixem essas pessoas ou essas crianças de fora, porque elas são insignificantes para vocês. Para mim, elas fazem parte do reino. Então, o nosso papel é acolher, criar relacionamento, trazer para junto. Mas é só isso? Não. O segundo passo de Jesus foi abençoar as crianças. Como que você abençoa uma pessoa? Primeiro, pregando a palavra para ela. A maior bênção que alguém pode ter é receber a palavra de Deus. A segunda coisa é confrontá-la, para que ela se arrependa do seu pecado. A terceira coisa é caminhar com ela, para que ela amadureça na sua caminhada. E esse é o desafio que cada um de nós tem na nossa vida, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus. É acolher e abençoar. Por quê? Porque o reino de Deus não é conquistado por ninguém, mas ele é dádiva. Ele é dado a cada um de nós. Ele foi dado a você, foi dado a você, foi dado a você. Não foi você que teve mérito, que conquistou. Não foi as suas ações. Olha o que Marcos diz aqui, o que o Senhor diz. Em verdade vos digo, quem não recebe, não é quem não conquista, é quem não recebe o reino de Deus de forma de uma criança, dependente, confiante. O reino está disposto. O sacrifício do Senhor Jesus já foi feito. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que padeceu pelos nossos pecados. É Ele que tem o mérito para nos resgatar o nosso relacionamento com Deus. Mais ninguém. E é só através dele que a gente chega ao Pai. Se nós pensarmos bem, a porta e o caminho já está descrito. O único caminho que leva ao reino de Deus é Jesus Cristo. Agora, se você tiver um coração como o de uma criança, dependente, confiante, vulnerável, sem necessidade de status, receptivo, dependente, você aceita o presente que Deus te deu. Agora, se você for orgulhoso, você não passa por essa porta. Você fala: eu não preciso de Cristo. Eu não preciso da caminhada. E aí é aquela ovelha que fica berrando fora do aprisco. E Jesus fala para nós: vai lá buscar aquela ovelha lá. Mas ela, além de berrar, ela dá cabeçada. Não faz mal que a sua ovelha dá cabeçada. Vai lá, ela é minha ovelha. Eu morri por ela. Vai lá, traz ela. Mas ela vai atrapalhar o culto. Vai lá, estou falando. Mas sabe o que é? Porque a nossa estrutura não comporta. Jesus está falando: vai lá. Eu morri por ela. O que você está esperando? Meus amados e amada igreja, nós temos um grande desafio como igreja de Jesus Cristo, não como só Filipe, mas como igreja de Jesus Cristo. Se nós sairmos aqui fora e olharmos na vizinhança, quantas crianças estão na rua, perdidas, sofrendo, sem o cuidado do bom pastor? Nós precisamos derrubar todas as barreiras que impedem elas de estar aqui e proclamar o Evangelho para elas. O Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai chamar.
O dia que nós derrubarmos as muralhas, todos os filtros que a gente põe, o Senhor Jesus vai começar a mandar criança. E vai ser uma, depois 2, depois 15, depois 20. Daqui a pouco nós temos 400 crianças aqui dentro. Porque a gente derrubou as barreiras e acolheu e abençoou. Quem está disposto a acolher e abraçar as crianças? Levanta a mão. Amém. Então vamos orar, vamos nos colocar em oração diante de Deus. Pois não, São Paulo. Esse é o caminho, seu Paulinho. Graças a Deus a nossa igreja recebe as crianças na ceia. A gente não furta elas, mas coloca elas sentadas na mesa com todo mundo, que é o lugar delas. Por isso que a igreja, a criança não é a igreja do futuro. A criança é a igreja de hoje. Feche os olhos, vamos orar. Pai, eu sei, Pai, que cada um de nós aqui tem os seus preconceitos, as suas barreiras. Cada um de nós tem a sua história, as suas convicções. E eu sei, Pai, que é difícil, num grupo, Senhor, conseguimos caminhar de forma unânime. Mas o que eu peço a Ti, Senhor, é que o Senhor fale no coração individualmente de cada um, para que a gente possa olhar para essa questão de uma forma diferente. Não olhar, meu Pai, a partir da nossa ótica, da nossa visão. Mas que, quando tratarmos de questões como essas, os nossos olhos possam olhar com o olhar de Cristo. Senhor, desperta cada adulto aqui, para que busque uma criança. Aquela criança, Pai, que o Senhor colocar na mente e no coração dela. Para que elas venham, Senhor, ter acesso à Tua mesa. Ter acesso, Senhor, ao Teu colo, Senhor. E poder ser abençoada pelo Senhor. Capacita, Senhor, a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.